Olá, eu sou Alan Batista, especialista em Educação Tecnológica. Daremos continuidade ao nosso curso de Metodologias Ativas da Aprendizagem com o tema Sala de Aula Invertida. Quando falamos sobre metodologias ativas, uma das principais dúvidas é: por onde começar? A fim de mantermos o foco, ao invés de estudarmos diversas estratégias ou métodos de ensino, vamos aprender e praticar o método Sala de Aula Invertida. No decorrer dos nossos estudos, perceberemos que a partir dela podemos expandir as nossas ações para diversos outros métodos. Lembra da situação hipotética da aula passada? Uma das principais coisas que observamos foi a comunicação verticalizada, ou seja, todas as informações que transitam na sala partem do professor para os alunos. Com a sala de aula invertida, buscamos romper com esse paradigma, criando uma comunicação horizontal entre os próprios alunos. Nesse sentido, a comunicação nasce de conhecimentos prévios que os alunos tenham a respeito da matéria. O principal objetivo dessa estratégia é a antecipação dos conteúdos. Isso pode ser feito de diversas formas. Vamos compreender melhor a partir de uma pequena alteração feita na situação hipotética da aula anterior. Imagine uma aula seguindo essas etapas. Na sexta-feira passada, no final da aula, o professor do quarto ano A passou algumas instruções sobre a atividade que será realizada em sala de aula na segunda-feira. Ele disse que a aula começaria com uma roda de discussão sobre a importância do substantivo na língua portuguesa. Para isso, disponibilizou um link com um vídeo de 5 minutos, gravado por ele mesmo, explicando o conceito de substantivo. Os alunos teriam o final de semana inteiro para assisti-lo. Poderiam pesquisar o máximo de informações que achassem a respeito de substantivo e teriam que trazer tudo na próxima aula. Na segunda-feira, 7h15 da manhã, o professor entra na sala do quarto ano A, senta na mesa e observa a turma. Alguns alunos, ainda tímidos, começam a contar o que encontraram a respeito de substantivo. Outros dizem que não conseguiram assistir o vídeo, mas logo começa a acontecer um movimento na sala. Nesse momento, ainda sem dar nenhuma explicação conceitual, o professor faz algumas perguntas pertinentes ao assunto. Existe somente um tipo de substantivo? E observa com atenção as respostas dos alunos. Depois, ele começa a ditar algumas palavras e pede para os alunos indicarem quando for um substantivo. A ideia aqui é que o professor faça com que a maioria dos alunos participem. Bem, ao final dessa atividade, o professor pode explicar rapidamente o conceito geral sobre substantivo e levar os alunos a fazerem uma lista de atividades previamente selecionada. Existem várias análises que podem ser feitas a partir dessa situação hipotética, mas vamos focar principalmente na dinâmica da sala de aula invertida. A prioridade da atenção dos alunos em diversos momentos não era no professor, mas sim em outros alunos que estavam com a palavra. Viu só? É aí que surge a comunicação horizontal. Outra característica também é o papel do professor. Perceba que sempre que ele ia falar, era para instigar com perguntas pontuais os alunos a participarem da atividade. Ele teve um papel de observador. O professor também disponibilizou o material com antecedência. Ele fez isso através de um vídeo, mas isso não é o importante agora. O importante é a gente perceber que os alunos estavam cientes da estratégia do professor, ou seja, eles sabiam que tinham que assistir aquele material porque seria tema da próxima aula, e isso trouxe um sentido, um significado para esse vídeo. E com o papel de observador, o professor pôde perceber os alunos mais engajados, aqueles mais participativos, também os alunos que mais tinham dúvidas e aqueles que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Enfim, como ele incentivou os alunos a participarem mais efetivamente da atividade,
fica mais fácil ele analisar o desempenho de cada um deles. Viu como a dinâmica da aula alterou drasticamente? Esse foi só um exemplo bem simples de como a estratégia da sala de aula invertida pode otimizar o aprendizado dos alunos. É sempre importante lembrar que quando falamos de metodologias ativas de aprendizagem, o nosso foco deve ser sempre no aluno, ou seja, devemos pensar em estratégias que possam tornar o aluno protagonista do seu aprendizado, expondo suas ideias, falando, pesquisando, enfim, se engajando com a atividade. Um dos princípios básicos da BNCC é a promoção do aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. Podemos encontrar diversas referências nos textos sobre as 10 competências gerais da BNCC. Vale ressaltar o pensamento científico, crítico e criativo. Para a promoção de pessoas com senso crítico, é fundamental que seja despertada a curiosidade pelo assunto, um sentido mais refinado para a pesquisa e também a capacidade de utilizar seus conhecimentos prévios. A quarta competência fala sobre comunicação. Talvez essa seja a competência mais ausente em nossas aulas. Os alunos calados tendem a não participar das atividades, portanto, é preciso reformular a dinâmica da nossa aula para que os alunos se sintam cada vez mais à vontade para falar e se expressar. Existem diversas competências que poderíamos citar aqui, mas vou finalizar com a cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma criativa, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bem, não preciso falar mais nada, né? Finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre sala de aula invertida. Espero que vocês tenham compreendido o potencial dessa estratégia. No próximo encontro, mostrarei como utilizarmos essa estratégia em outros momentos da nossa aula. Espero vocês! É verdade. Quer dizer, às vezes não.